E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Hoje eu quero apresentar uma videoaula onde eu mostro texturas em pele negra, que é uma das coisas que muita gente me pergunta como faz, e para você entender um pouco desse processo de construção nesse estilo de desenho realista, você assiste esse vídeo aí. Se você curtir, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e dê indicações de próximas videoaulas que a gente pode deixar disponível aqui no nosso canal. Vamos que vamos! Então aqui a gente vai começar o trabalho do sombreamento, tá? Aqui tá o traço, aqui é a imagem que a gente vai usar como referência, né? Eu colei aqui uma na outra para poder ficar mais fácil de comparar, né, a imagem na hora que eu vou desenhando. Lembrando que eu sou canhoto, então eu começo sempre pelo lado direito, deixo pronto aqui e vou trazendo pronto para cá, né? Vou fazendo da direita para a esquerda. Aqui os materiais que a gente vai usar: lápis H, lápis B, lápis 2B, lapiseira 05 com grafite 4B, pincel, as duas canetas borracha 2.3 a 3.8 com a ponta chanfrada, cortada com estilete, o boleador, que eu vou marcar os pelos brancos na hora que eu estiver usando, você vai ver como é, e um esfuminho. Esse esfuminho, às vezes eu trabalho com a ponta mais suja, às vezes eu dou uma limpada com lixa, tá? A lixa é essa aqui, pode ser uma lixa de pé, lixa de unha também dá certo. Então esse é o material que a gente vai usar então para começar a traçar. Esse aqui é uma pincel daqueles de maquiagem, mas para tirar sujeira, né? Alguma coisa que fica no desenho, para não ter que ficar passando a mão no papel, tá? Então vamos começar agora esse trabalho. Bom, então aqui agora começar com lápis H, fazer um fundo todo acinzentado nesse olho, para agora com a lapiseira com grafite 4B vir escurecendo as partes em volta do olho para poder valorizar o brilho, né, e dando o contraste, né, o efeito de profundidade, de volume e tal. Então aqui com a lapiseira 05 grafite 4B eu vou marcando tudo. Por se tratar de uma pele negra, eu vou trabalhar bastante com a lapiseira, porque ela já é bem escura, né? Então eu vou espalhando toda essa textura, toda essa tonalidade que eu quero com a lapiseira. E aí eu vou depois passando esfuminho, passando pincel, usando recursos para esfumar, né? O pincel, o esfuminho, conforme eu venho falando, e aí para esfumar e dar uma sensação mais clara. Esses pelinhos brancos aqui depois eu vou mostrar mais para frente no vídeo mais de perto aí como que eu faço com o boleador. E aqui com o pincel eu vou espalhando o grafite e ajudando a penetrar mais no papel também, e com o esfuminho ajudando a espalhar e não penetrar necessariamente no papel. Esses detalhes aqui eu estou mostrando de forma mais rápida, mas no nosso curso você pode ver tudo isso passo a passo. Então é só acessar o link que está na descrição do vídeo aí, que você tem acesso a toda a informação do nosso curso virtual para você poder participar. Então aqui eu continuo espalhando tudo isso com a lapiseira. Você vai ver que ao longo desse desenho eu vou trabalhando muito com a lapiseira, esfuminho e pincel, lapiseira, esfuminho e pincel, e eu vou aplicando camadas. Eu faço um pouco com a lapiseira, aí volto a escurecer um pouco mais, passo o pincel, passo o esfuminho, volto de novo com a lapiseira, depois escureço um pouco mais, se caso eu ver que há necessidade. Se eu ver que já chegou na tonalidade que eu quero, eu já finalizo por ali mesmo. Agora se eu quero mais escuro, aqui ó, eu venho e acentuo um pouco mais e vou quebrando um pouco os poros com um lápis um pouco mais duro, né? E aqui já partindo para a parte da testa, eu já vou deixando bem marcado onde eu quero os poros, né? Eu vou fazendo pequenos pontinhos, como se fosse um pontilismo, mas no pontilismo você tem que ser preciso nos pontos. Aqui não, aqui na verdade eu vou fazendo pontinhos, só que é como se eu tivesse trabalhando com a mão mais trêmula, né? E aí ele fica mais aleatório, ele não fica tão certo, né? Pontinho por pontinho, não, são pontinhos irregulares, uns mais próximos, outros mais distantes,
outros em formato mais da letra C, outros em formato da letra U, abrindo para cima, né? Então depende muito do que você quer, o efeito que você quer. Eu sempre costumo dizer nos meus vídeos, não basta você assistir aqui e achar que compreendeu. Você tem que assistir, tirar uma conclusão disso que você assistiu e aplicar a prática no papel. Tá? Ó, aqui, por exemplo, eu venho com a canetinha borracha e realço os pontos de brilho onde eu quero. E assim eu vou dando efeitos, né? Como eu digo, isso em outros vídeos também é um processo de construção que você vai trabalhando pouco a pouco, vai colocando camadas. Se você vê que você quer mais brilho, você vem e coloca, trabalha com a borracha, né? Aplica ali alguns pontinhos com a borracha para ir dando aquela sensação de brilho. E assim você vai chegando num ponto que te agrade em questão de tonalidade e textura que você trabalha no desenho. Aqui só fazendo esse fundo aqui, só para não ficar tão vazio e também poder dar o contraste com a pele que tem mais brilho nessa região da testa. Né? Aqui ó, eu vou marcando tudo com a lapiseira. Eu poderia fazer um fundo todo liso nessa pele e depois vir aplicando a textura. Só que como na fotografia ela tem um contraste muito duro, né? O preto é bem escuro, o preto é bem preto e o branco é bem branco, eu já vou trabalhando fazendo a textura direto sem aplicar nenhum fundo. E aí depois eu venho passando o pincel para ajudar a penetrar o grafite e batendo a borracha para ajudar a evidenciar os brilhos, e com isso o resultado num todo fica agradável porque dá realmente aquela sensação de poros, né, de rústico, né, aquela pele toda cheia de granulado e fica bacana. Mas isso você só vai conseguir fazendo. Você precisa fazer, precisa experimentar. Alguns trabalhos não vão ficar tão bons e conforme você vai fazendo, aos poucos você vai pegando o jeito, né, o macete de conseguir deixar um resultado bem natural. Repara que até aqui a maior parte do que eu fiz, digamos que 99% foi com a lapiseira. Aqui eu venho com o boleador marcando os fios brancos, né, essa pontinha de metal eu marco, eu afundo o papel para que no momento em que eu passar o grafite por cima, como na sobrancelha anterior, fique os pelinhos brancos aparecendo. Você vai ver que a hora que eu fizer ali por cima daqueles pelinhos que eu fiz com o boleador, vai realmente destacar os fiozinhos brancos, tá? Antes de ir para lá, deixa eu terminar algumas partes aqui e aos poucos eu vou levando. Conforme eu disse no início do vídeo, por eu ser canhoto, eu gosto já de ir levando pronto da direita para a esquerda. Ó, repara como os fios brancos vão aparecendo no meio do sombreado. Claro que você não vai acalcar ali em cima da onde você fez com o boleador. Você passa de uma forma um pouco mais leve, né, para não pegar realmente nos sulcos que foram feitos com essa ferramenta, que é o boleador. Você pode usar no lugar dele também uma caneta Bic sem tinta, né? Você pega aquela ponta de metal dela e usa para fazer isso. Tem gente que usa agulha de crochê, tem gente que usa a própria biqueira da lapiseira. Eu particularmente não gosto muito da biqueira da lapiseira porque ela machuca muito o papel. Você tem que saber realmente usar, mas tem outras ferramentas. Eu indico a caneta Bic sem tinta é perfeita. Eu já usei durante muito tempo antes de ter o boleador. E aqui agora eu vou marcando para ir dando mais profundidade. Aqui eu volto com o lápis H para aplicar o fundo acinzentado no olho e depois trabalhando as partes escuras em volta, porque eu gosto desse aspecto que o lápis H deixa como fundo, preparando para que a hora que eu faça a parte escura destaque realmente, dá uma transparência bonita no olho. Você pode fazer direto, né? Você pode fazer só a parte escura e depois espalhar com esfuminho, não tem problema, mas eu acho que não dá o mesmo resultado. Tá, agora aqui dentro do olho toda essa sombra para dar a sensação de abaulado. Aqui eu venho com a borrachinha para fazer o brilho nessa parte de baixo. E aqui eu torno com a lapiseira. A lapiseira Grafite 4B da Pentel. Existem outras marcas, mas eu particularmente eu acho esse da Pentel bem macio, bem escuro.
Aqui eu marco os cílios, que eu quero deixar meio branco para dar a sensação de brilho. E depois eu venho trabalhando com a lapiseira, e a lapiseira, por ela ser bem macia, né, o grafite que está nela, por ele ser bem macio, dificilmente ele vai penetrar nesses sulcos que foram feitos com o boleador. Isso facilita, isso ajuda bastante. E aqui eu venho aplicando outras camadas, né, escurecendo, conforme eu disse já, você vai batendo a lapiseira com a mão leve e um pouco trêmula para dar essa sensação de irregularidade realmente. E como eu disse também, esse é um vídeo demonstrativo, digamos assim, para você entender como que o processo acontece. Mas se você quiser se aprofundar nesse assunto, se você quiser conhecer mais sobre o realismo, a gente tem o nosso curso virtual, onde você tem acesso a uma plataforma de vídeos, onde tem exercícios que levam você a evoluir na técnica passo a passo, conhecendo o processo de aperfeiçoamento. Você já não vai começar com um desenho desse, por exemplo. Você vai começar com o básico para você aprender a usar os materiais, todo o conceito de luz e sombra. E o grande diferencial do nosso curso é o suporte que você recebe durante um ano dentro de um grupo fechado no Facebook. Ali você pode participar junto com outros alunos para você realmente se sentir dentro de uma sala de aula, com o professor ali te acompanhando, mostrando para você onde você está indo bem, onde você precisa melhorar, sem falar que você vai vendo a evolução dos outros alunos e isso vai contribuindo para a sua compreensão também. E ali todo mundo interage, todo mundo faz pergunta, às vezes a dúvida de um é a sua, às vezes a explicação do professor para um dos alunos esclarece outra coisa para você e te ajuda a alcançar um resultado mais legal, tá? Então essa comunidade no Facebook onde só tem alunos, só quem é aluno pode participar ali, realmente faz toda a diferença. Esses desenhos que eu posto aqui no meu canal são trabalhos de alunos que todos receberam suporte, e se você quiser acessar, tá aí também, é só você clicar em nosso canal e assistir para conhecer os trabalhos de outros alunos. E o link está na descrição falando melhor a respeito do nosso curso. Eu espero que você tenha gostado dessa pequena mostra de videoaula, onde você pôde ver os materiais sendo usados, algumas técnicas sendo aplicadas, algumas dicas que eu considero legal para você ir aperfeiçoando o seu trabalho e melhorando a sua percepção. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal para ser notificado de vídeos novos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.